Bem, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos começar a nossa escola bíblica e eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós estaremos orando e vamos dar continuação ao nosso estudo de escatologia. Nós ainda estamos vendo o milênio, as 3 teorias sobre o milênio. Hoje a gente deve encerrar, porque o próximo capítulo é o livro de Daniel. Aí nós vamos entrar a partir de domingo, eu creio, no livro de Daniel. Como é mais assim complicado, a gente tem que andar bem devagarzinho, né? Vamos gastar um tempo. Amém? Eu peço ao nosso evangelista Jesus que encomende a Deus a nossa escola, irmão. Amém? Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Somos agradecidos, Deus Santo. Todas as tuas bênçãos, Senhor amado, tua bondade, tua presença no nosso meio, Senhor, nos dando, Senhor, a graça, teu Espírito Santo, nos capacitando, Senhor, para a compreensão de toda a tua palavra, Deus amado. Senhor, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, nós vamos fazer uma leitura, já que os irmãos estavam de pé, Apocalipse 20, a gente vai ler os 3 primeiros versículos, amém? Louvado seja Deus. Eu vou passando aqui, na Nova Almeida atualizada. Os irmãos têm NVI, tem Almeida Revista e Corrigida, tem linguagem de hoje. Nós estamos aqui na Nova Almeida atualizada, que diz assim, Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Amém? Aleluia. Muito bem, irmãos. Obrigado, podem sentar. Nós vimos este material aqui na semana passada, e eu quero colocar mais algumas coisas para a gente ter bem fechado essa questão, porque vocês viram que existe aí mais de uma interpretação do que sejam estes 1000 anos, né? Aleluia. E muito bem, irmãos, a gente sabe que os discípulos entendiam claramente que Jesus, quando falava de um reino, ele estava falando de um reino literal. Quer ver? Vejam aqui comigo, Atos capítulo 1, verso 6, os discípulos perguntaram assim, Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então o entendimento deles, dos que viveram com Jesus 3 anos, é que Jesus iria restaurar o reino. E reino aqui, irmãos, não é reino espiritual. Restaurar o reino a Israel é a ideia que eles tinham, que a promessa que o Senhor fez ao rei Davi,
é que Israel governaria todas as nações da terra. Então eles entendiam isso claramente. Então quando eles perguntam a Jesus, o Senhor vai restaurar o reino de Israel, aqui é uma declaração. Jesus, nós sabemos que o Senhor vai restaurar, e uma palavra reino, ela é melhor traduzida, reinado, porque reino dá muitas interpretações. Quando a gente fala reinado, estamos entendendo um governo com um rei, reinando, governando com leis, governando civilmente, governando politicamente. Então eles declaram, o Senhor vai restaurar. Agora, será este o tempo? A pergunta não é se o Senhor vai restaurar. Entenderam aqui, irmão? A pergunta não é, o Senhor vai restaurar. Agora a pergunta é, será este o tempo? Então, irmão, a gente vê que é assim que a palavra funciona. Nós temos uma coisa aqui, deixa eu te mostrar, né? Deixa eu te mostrar, eu não fiz traduções aqui para você ver. Muito bem. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, para mim te mostrar, porque eu não fui mexendo com isso aqui. Eu estou no capítulo 8. Deixa eu ver se esse aqui é o capítulo 8. Capítulo 8, que capítulo que eu estou, né? Eu quero mostrar para vocês o capítulo 8. Aqui, irmão. Irmãos, a Bíblia, aqui eu não vou traduzir. Nós acreditamos na inerrância. Em português é inerrância. Nós acreditamos na inerrância bíblica. Quando a gente estuda bibliologia, a inspiração da Escritura, então a gente fala nisso aqui, ó. A inerrância significa livre, é um verbo, livre de erro ou de inverdades. Então, primeiro, irmãos, nós cremos que a Bíblia é inerrante sobre qualquer assunto, apesar de que a Bíblia não é um livro de ciências, não é um livro de política, não é um livro de medicina, mas quando a Bíblia fala de temas da medicina, ela não erra. Quando a Bíblia fala de temas da biologia, ela não é um livro de biologia, entendeu, irmão? A Bíblia não é um livro biológico, nem pretende ser apenas histórico, nem político, mas quando a Bíblia fala de um assunto que é da política, ela não erra. Então nós acreditamos na inerrância. Se a gente acredita na inerrância, né? Se a gente acredita na inerrância, então a gente crê que a palavra não erra. Quando ela disse ali para a gente que, Apocalipse 20, o Senhor descerá, né? O Senhor descerá do céu, vai amarrar o diabo por 1000 anos, e depois dos 1000 anos é que o diabo vai ser solto de novo. Então nós não acreditamos aí que haja erro. Deixa eu te mostrar aqui de novo, só recapitulando algumas coisas, né? Muito bem. Eu quero passar para outra matéria, porque essa aqui eu já passei para vocês. Irmãos, recapitulando aqui, olha, eu trabalho de fazer esse quadrinho aqui, mas ficou bom que só. História simplificada das teorias milenaristas. Vocês lembram quais são as 3 teorias? O que diz a teoria amilenarista? O que ela diz? Quando é que ela surgiu? Vamos recapitular aqui, irmão. Vamos lá. Vai ser para você a primeira, irmãos, aqui, ó, do ano início da igreja até o ano 2100. Até o ano 2100, mas que seja, até o final. O que a gente tem? Eu não sei se vocês conseguem ler. Eu vou ampliar, tá bom? Nós temos aqui, irmãos, primeiro, os 300 anos, tá vendo? Os primeiros 300 anos
Depois a gente tem aqui a Idade das Trevas, até aqui pelo ano 1500, e depois a coisa muda. Por quê, irmão? Durante os primeiros 300 anos, vocês não conseguem ler isso aqui não, né? Vou crescer. Vou crescer. Não, não é isso não. Opa, errei aqui. Eu não posso. Eu tenho que crescer aqui, ó. Aqui eu cresço. Como é que eu cresço? Assim. Eu vi lá que eu crescia, por que aqui eu não consigo? Como é que faz para crescer, Damares, um PowerPoint? Hã? Aonde você fala? Apresentação de slides, vamos ver aqui, tá? Do começo? Não, mas aqui ele vai passar. Ah, tá. Deixa eu ver, mas eu vou tentar, deixa eu tentar aqui de novo, deixa eu ver aqui, onde é que tem zoom? Aqui? Ah, muito bem, Judete, obrigado pela ajuda aí dos universitários, tá? Aqui agora você vai ver melhor, né? Bom, deixa eu ver aqui de novo. Muito bem. Olha, irmãos, aqui os primeiros 300 anos aqui, ó, você vai ver, ó. Acho que vocês conseguem ler, né? A igreja primitiva, nós já vimos, nós já lemos documentos, ensinava a teoria pré-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e a teoria pré-milenarista, que Jesus vem no começo do milênio. Não existe milênio sem Jesus vir. Então Jesus vem, depois que Jesus vier é que começa a contar. Por quê, irmãos? Porque a milenarista, que diz que não tem milênio literal, os 1000 anos é o reinado já da igreja sobre o mundo. No fim deste reinado da igreja é que Jesus vem. A pós-milenarista, que também diz que a igreja, através da sua atividade política, vai implantar um reino de igualdade, de fraternidade, de bonança para toda a raça humana na terra inteira, que vai durar 1000 anos. No final desses 1000 anos é que Jesus vem. Então presta atenção. Só a pré-milenarista que crê que a igreja não passa na tribulação é que diz assim: Jesus vem antes, os 1000 anos serão com Jesus, aquilo que os apóstolos perguntaram em Atos capítulo 1, versículo 6. A restauração do governo político de Israel sobre todo o mundo, com Jesus, né? As outras duas dizem, primeiro que esses 1000 anos não são com Jesus, e Jesus quando vier é para o juízo final no fim de tudo. Uma lembrança, irmãos, agora vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, muito bem, aqui, irmãos, no fim dos anos 300, aqui, mais ou menos, o que acontece aqui? Sumiu, cadê? Aqui, irmãos, aqui pelo fim, começo dos anos 300, a igreja muda para a tal da interpretação alegórica da Bíblia. Já vimos isso no começo do estudo do milênio. Existe a interpretação. O que quer dizer interpretação literal da Bíblia? Quer dizer o quê? Diga para mim nas suas palavras. Que o que a Bíblia é o que ela diz. Onde ela diz pedra, ela está querendo dizer o quê? Pedra. Então, irmãos, a partir daqui, ó, passaram a tal da interpretação alegórica. Essa interpretação alegórica é cruel, porque tudo que você lê quer dizer outra coisa mística. E o que quer dizer essa coisa mística? E cada um dá à Bíblia a interpretação que quer. Na verdade, irmãos, os judeus aqui do Antigo Testamento, antes do começo da igreja, lá em Alexandria, no Egito, tinha uma escola de interpretação alegórica do Antigo Testamento, que é um horror. Você nunca sabe o que você está lendo. Eles voltaram lá. Quando eles passaram a interpretar alegoricamente a Bíblia, irmãos, nós não aceitamos, né,
aquela coisa. Paulo estava no navio que ia naufragar e falou com o comandante alguma série de coisas, e o comandante falou com o piloto. O que quer dizer o piloto? O que quer dizer o comandante? O que quer dizer o barco? O barco quer dizer uma embarcação, e o comandante é quem comanda a embarcação, e o piloto é que dá o rumo para o barco. Não tem que ficar procurando, como eu já disse para vocês, um pastor nosso: irmãos, porque o barco é a mente, o piloto é Jesus, o comandante não, irmão, não tem isso não. Mas aí, irmão, quando eles avançam para a interpretação alegórica, daqui para frente, irmão, eles avançam para o amilenarismo na Igreja Católica. Aí vocês lembram o que aconteceu por essa época, importante na história e no cristianismo? O que aconteceu? Um fato importantíssimo, que foi o quê? A conversão do imperador Constantino, que secularizou a igreja. Como ele decretou o cristianismo religião oficial do império, todo mundo se declarou cristão, senão não podia fazer parte do governo. E, consequente, irmãos, a igreja se tornou rica. Inclusive, irmãos, as igrejas, os prédios, os templos, tinha que ser no mesmo padrão do palácio do imperador. As catedrais da Idade Média, é porque os templos tinham que ser mais ou menos o padrão do palácio imperial. E outra coisa, os pastores tinham que ter um nível de vida semelhante ao imperador e à nobreza, conde, duque, barão, aquelas coisas. Então o Papa, por exemplo, era mais do que o imperador, de luxo. Estou falando do luxo, não só da autoridade, do luxo. Os bispos era igual à classe nobre, as roupas trançada de ouro, a cadeira onde sentava adornada de diamantes. Então, irmãos, havia um equivalente, presta atenção, o reinado terreno do imperador e dos seus nobres no luxo, a igreja não podia deixar por menos. Então a igreja era o reinado. Eles começaram a dizer: não, nós já estamos reinando. E realmente a Igreja Católica politicamente reinou 1000 anos sobre a Europa, que ficou conhecido como a idade do quê? O único reino que a Igreja Católica conseguiu fazer. E eu lembro, esse nome Idade das Trevas não fomos nós evangélicos, é no livro de história. A única coisa que eles conseguiram durante 1000 anos foi reduzir a Europa a um estado de treva, de analfabetismo, de miséria, de fome, de doença, sem precedente. Mas aqui, irmãos, então a gente avança um pouquinho, vamos ver aqui. Aí vem a Idade das Trevas. O que acontece na Idade das Trevas? Primeiro, escritos contrários são reprimidos. Só é aceita a interpretação da Igreja Católica, e apenas alguns sacerdotes têm acesso à Bíblia. Irmãos, é proibido pensar diferente da interpretação da igreja. E quando a gente fala igreja, irmão, aqui quando a gente fala igreja, nós estamos falando de quem? Quem é a igreja? Nós. Até hoje, irmãos, até hoje, presta atenção, a Igreja Católica são os sacerdotes somente. O povo é como nessas igrejas apostólicas evangélicas que tem. O povo tem o direito de vir entregar a oferta e dizer amém. Não participa. Igreja Católica, por quê, irmão? Porque o catolicismo romano é um estado político, estado do Vaticano.
E só é cidadão do Estado Vaticano os sacerdotes. Só eles são cidadãos do Vaticano. Então, irmão, quando quem era proibido pensar diferente. Irmãos, uma coisa é na igreja, nós temos a nossa declaração de fé. Uma coisa é você concordar com a declaração de fé, outra coisa é a igreja dizer que não aceita ninguém pensar diferente. Nem isso entre nós não. Uma das conquistas da reforma protestante é a livre interpretação da Bíblia. Ou seja, você não pode crer, irmãos, apenas porque nós, os pastores, os teólogos da Igreja de Deus, declaramos que a nossa doutrina é essa. Você tem o dever de você mesmo verificar biblicamente, pelas passagens bíblicas que a gente apresenta, se realmente você concorda com isso. E se você não concordar, você tem o direito de dizer: pastor, essa doutrina aqui eu não estou muito concordando. E a gente vai abrir um diálogo, um estudo da Bíblia. Você tem o direito de discordar. Agora, algumas coisas não tem como negociar. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Mas eu não creio na Trindade, aí é mais sério. Mas tem uma série de coisas como o arrebatamento. Isso não é assunto fechado. O milênio. Tem direito de pensar que etc. Mas aqui, irmãos, então veja bem, né? Aí, irmãos, aqui o que que acontece, ó? Por volta aqui do ano 1500, está dando para ver aqui 1500? Fiz duas imagens, 1500 aqui, ó. Começa a reforma, 1400, 1500, e antes de Lutero já vinha a reforma. Mas aí, irmãos, a igreja, ela não declarava exatamente: quem pensar diferente da igreja tem que morrer. Tem. Mas o que eles faziam? Com muita facilidade, é como hoje no Brasil, talvez, o nosso Supremo. Eles conseguiam te enquadrar como feiticeiro. Entendeu? Eles diziam assim: você está sendo julgado e condenado porque discorda da doutrina. Não, você está sendo julgado por bruxaria, feitiçaria, heresia, e a pena é ser queimado na fogueira. É como agora, né? Nós que somos conservadores, a gente é declarado pelo STF que nós somos antidemocráticos. E que as nossas notícias são desinformação. Tem que combater a desinformação, tem que combater o antidemocratismo, porque somos nós. Eles colocam outro nome sobre nós, que nos torna infrator da lei. A Igreja Católica fazia a mesma coisa. Os irmãos que tentaram porque veja bem aqui, apenas alguns sacerdotes, apenas alguns irmãos, tinha padre que nunca leu a Bíblia. No caso de Lutero, o que aconteceu? Lutero era doutor em teologia, agostiniano, que vem do Agostinho, a ordem mais intelectual da Igreja Católica. E Lutero era agostiniano, doutor, então ele podia ler. Não deu outra. Eu vou estudar a carta aos Romanos, não deu outra. A Igreja Católica não apenas está fora da Bíblia, mas está contra a Bíblia. E na verdade, irmãos, ele não tinha intenção de ir contra. O que ele queria era convencer os líderes que eles precisavam rever as coisas com a Bíblia na mão. A Bíblia está dizendo que é para o norte e vocês estão dizendo que é para o sul. Vamos rever negativamente. Você não pode discordar. Aí declararam ele herege, foi excomungado e não morreu porque a Alemanha inteira aceitou, ele ficou protegido por um Estado, com exército e com tudo. Mas aqui, irmão, a reforma começa. Aqui, irmãos, mais ou menos depois da reforma, os puritanos e outros interpretam a Bíblia literalmente, como ele interpreta. Os puritanos, irmãos, se vocês puderem ver, vê lá na Wikipédia, protestantes evangélicos. Os irmãos sabem que a América do Norte
foi colonizada por ingleses, por isso que eles falam inglês, né? Que foi o Colombo, né? E foi colonizada mesmo, irmão, por grupos de protestantes que eram contra, depois da reforma, era contra algumas coisas na igreja. Por exemplo, irmão, igual a gente tem o hino, o livro Inário de Hino, tinha o livro da oração. Irmão, vamos orar? Vamos. Qual? A 53. Não, irmão, vamos orar a 51. Aí abriu o livro de oração. Ó Deus bendito, soberano, que ilumina todos os seres humanos, blá, 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 blá. E o povo dizia, amém. Esse grupo de irmãos protestantes disseram, não, a oração não é isso. Era o livro comum de orações. Oração é uma coisa livre. E daí, irmãos, entraram em problema com a igreja anglicana. Por quê? A igreja anglicana era a religião oficial da Inglaterra até hoje. Todo mundo lá é anglicano, é protestante, não é católico, é protestante. Aquela situação lá dos príncipes com os adultérios, as princesas com os adultérios, aquela lá que todo mundo casa com o pastor abençoando, é religião oficial. Não concordou, eles fugiram para a América do Norte para colonizar. Esse grupo de puritanos, irmãos, era tipo os metodistas wesleyanos, tinham um roteiro rígido de horas de oração por dia, de horas de jejum por semana, de dias de jejum. E aí, irmãos, eles também eram muito conservadores sobre roupa. Quando você assistir filme de faroeste, aquele povo daquelas caravanas, vocês veem que as roupas dela eram um saião, e por baixo do saião tinha o cirolão preso aqui, as calças, aí tinha, a maioria dessas, sabe o que é a nágua? Sabe, né? Já usou não, né? Coisa nágua. Aí tinha a nágua, aí tinha uma outra saia de não sei o que, e a saia bonitinha. Então, irmãos, as mulheres usavam aquele chapeuzinho assim, ó, com aquela elásticozinha, aquele chapeuzinho branco, tudo aqui, etc, etc. Então, esses puritanos, para a época, foi uma reação verdadeira. Eles voltaram a fazer aquilo que no começo da igreja primitiva, e nós fazemos agora, começaram a interpretar a Bíblia literalmente. Onde a Bíblia diz 1000 anos, está dizendo 1000 anos. Está dizendo que é com Cristo na terra, é com Cristo na terra. E daí, irmão, surgiu um grupo chamado os Irmãos de Plymouth, na igreja, também, dedicada a estudar a Bíblia. Deixa eu lembrar para você, irmão, escola pública, municipal, estadual ou federal, isso está no livro de História da Educação. É uma invenção protestante. Quando decreta-se a reforma na Alemanha, irmãos, 90% do povo europeu era analfabeto. Como é que vai ensinar o povo? Aí a gente tem que fazer o quê? A Bíblia era em latim, o povo falava alemão, sueco. Tem que traduzir a Bíblia para a língua do povo. Mas qual é o problema? O povo não lê. Então, irmãos, na Alemanha, o Estado alemão pagou, construiu escola de graça, pagou o professor pago pelo Estado, para ensinar o povo a ler. Para fazer o que em seguida, irmão? Botar a Bíblia na mão do povo. Porque eles continuavam dizendo, como dizem alguns até hoje, esses protestantes, eles ensinam coisas que não tem na Bíblia. Então foi feito esse trabalho. Agora, essas coisas demoram. Hoje tudo é muito rápido. Antigamente, qualquer mudança de uma nação analfabeta, até hoje,
Você veja, irmão, que hoje no Brasil, com todos os investimentos, tem analfabeto no Brasil ou não? Tem um analfabeto verdadeiro e um analfabeto funcional, que é aquele que, para poder votar, ele tem que aprender a assinar o nome. E na verdade, meu, não assina, né? A gente pede aqui para assinar testemunho, desenha letra por letra. Irmão, assina aqui para mim. É 5 minutos. Então, irmãos, isso demora, mas o povo aprendeu. O povo aprendeu, a segunda geração já foi nascendo, aprendendo, né? E aqui, irmãos, esses irmãos de Plymouth, tinha um tal de Darby, Nelson Darby, que faz parte desse movimento aqui, ó, que diz: a Bíblia tem que ser interpretada literalmente, que é o que nós ensinamos hoje. Quando eles começaram a interpretar literalmente, o Nelson Darby encontrou que a Bíblia ensina que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e que depois Cristo vem e com Cristo na terra terá um reinado de 1000 anos. Aqui, irmãos, em 1700 mais ou menos. Então, irmãos, desde o ano 300 até o ano 1700, a teoria amilenarista reinou soberana. E quem discordasse da igreja e dissesse que Cristo viria reinar, era queimado na fogueira. Tem isso não, você tem que respeitar o reinado agora. O Papa já está entronizado, os arcebispos já estão entronizados, os cardeais já estão entronizados, entendeu? A igreja já está entronizada, reinando. Não pode pensar, mas então veja bem, durante 1400 anos esteve enterrada a ideia de um reinado de Cristo. Com a reforma, vieram os puritanos com oração, etc., estudo da Bíblia, à medida que disseram: peraí, a Bíblia é literal ou não é literal? Chegaram à mesma conclusão lá da igreja primitiva. Há um reino de Israel a ser restaurado. Jesus vai restaurar. Israel vai voltar Agora, sabe qual era o problema grande, irmão? Veja bem. Onde estava Israel nos anos 1700, 1800? Onde estava Israel? A nação de Israel estava onde? Em lugar nenhum. Não havia nação de Israel. Aí esses malucos aqui, ó, não apenas Israel vai ser restaurado como nação, Israel ainda vai governar o mundo inteiro. É isso. Não tem Israel nenhum. E outra coisa, irmãos, essas duas interpretações não literais, a amilenarista e a pós-milenarista, eles ensinam um erro muito grande, que a gente diz, tem muita gente repetindo hoje, que a igreja substituiu Israel e totalmente aniquilou todas as promessas de Deus para Israel, foram transferidas para a igreja, o que é mentira. 1 Coríntios 10, 38, se não me engano, que você não seja escândalo nem para os gentios, nem para os judeus e nem para a igreja de Deus. Então tem a igreja de Deus, os que não são igreja estão divididos em dois grupos, gentio e judeu. E aqui, irmãos, o problema, esses irmãos aqui, irmão, quase 300 anos antes, 250 anos, alguém dizia: é loucura, como é que Israel, se Israel nem existe mais? Como é que vocês estão pregando aí que Israel vai reinar se nem existe Israel? Então a fé deles era maior do que a nossa. Então, irmãos, a partir daqui, ó, né, o que acontece? Em 1940 e pouco, num dia, pergunta o profeta: pode nascer a nação num dia? A ONU decreta o Estado de Israel. Israel volta a existir. Então, irmãos, hoje,
Está profetizado, vocês vão ver o tanto de sangue que vai correr. Lá onde existe hoje uma mesquita de Maomé, um templo enorme consagrado a Maomé, naquele mesmo lugar, Israel vai construir um templo dedicado a Jeová. Você imagina o tanto de bala. Destruir um templo islâmico, só de destruir um templo islâmico em Jerusalém e construir um templo a Jeová. Você faz ideia da bagaceira, como ele diz? Aí alguém disse, vocês acreditam nisso? Olha, quando esse povo em 1700 falava, Deus vai restaurar Israel, o povo dizia, esse povo como diz, está viajando na maionese. E está profetizada a construção do templo, né? E aqui, irmãos, tem uma coisa aqui, ó, para popularizar. Em 1970, eu vou mostrar aqui para você ver, ó. Eu fiz o quadro aqui para você entender melhor, ó, que fica melhor de entender, ó. Aqui, ó. Tá dando bem para ler? Não dá, não sei se vai conseguir crescer mais. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo crescer mais. Consigo crescer mais aqui. Até aqui, highlights aqui. Bom, aqui é o máximo que eu consigo. Olha, recapitulando. No primeiro século, a igreja primitiva ensinava a teoria do arrebatamento antes da tribulação e do pré-milenarismo conforme a gente ensina hoje. E a interpretação literal. Lá pelo segundo para o terceiro século, cresce a interpretação alegórica. Problema de interpretação alegórica. Nunca faça isso, irmão. O que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer do jeitinho que está dizendo. Tá? Aí, irmão, no terceiro século, aqui envolvido com a conversão de Constantino, e o enriquecimento dos padres católicos, bispos e etc., a teoria amilenarista, a igreja já está reinando, cresce e se torna dominante. Olha, irmão, entre o quarto século até 1517 é a data do quê? Quem lembra? É a data histórica, o ano da reforma de Lutero. 1517, Lutero pegou suas 85 teses, já que não queria ouvir, escreveu, ele era doutor, chegou na porta da igrejona, lá de Wittenberg, Alemanha, e pregou as teses, está aí, para que espalhou lá, quem quiser ler, está aí. Então, irmão, do quarto século até o ano 1517, nenhuma outra teoria discordante é admitida, é dogma, é um tal de dogma. O que é dogma, irmão? Dogma é diferente de doutrina. Doutrina, nós temos que ter uma base bíblica. Você vê quando ele coloca lá nossas doutrinas, a gente enche de referência, correto? Toda doutrina tem que ter a base bíblica. Nem que esteja interpretando errado, como as testemunhas de Jeová interpretam, mas tem lá um versículo querendo dizer que é base. Dogma não. Dogma é a declaração do homem acerca de algo que ele acredita ser verdade. Só que, como é uma pronunciação de uma autoridade, tipo o Papa, ou equivalente conforme as religiões, hoje a gente na igreja evangélica tem apóstolo, tem patriarca. Então é a declaração de uma autoridade, não precisa, por exemplo, a Assunção de Maria é um dogma, que Maria não morreu, foi levada viva aos céus e entronizada no centro da Trindade. Onde é que tem isso na Bíblia? Não precisa, é dogma, é revelação, precisa de base bíblica. Então, irmãos, o amilenarismo se tornou um dogma da Igreja Católica e ninguém pode discordar disso. Eu volto a repetir, irmão, você tem direito de discordar. Na igreja aqui tem direito de discordar.
De vez em quando alguém fala para mim, tem um grupo ali, tem uns irmãos da Igreja de Deus que participam, e lá é assim, abre a conversa, cada um fala o que quer, sai cada coisa, você vai interferir? Eu não interferir não. Nós cremos que a Bíblia é de livre interpretação. Agora, os membros da Igreja de Deus, à medida que não concordarem com o tema das nossas doutrinas, nós precisamos conversar. E se depois de tudo você continuar não acreditando, então você não pode ser membro da Igreja de Deus. Estou dizendo que você não pode ser crente. Procure uma outra igreja que pense igual desse jeito, que a Igreja de Deus, por exemplo, crê na Trindade. Olha, irmão, virei de todo jeito. Na Bíblia não tem a palavra Trindade, como não tem mesmo. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas a doutrina tem. Entendeu? A gente vê, mas aqui, irmãos, era ao contrário, daqui, do quase, quem discordasse, entendeu? Era classificado como bruxo, como feiticeiro e era queimado. Agora, irmão, do ano da reforma, entre esse século aqui, ó, de 1600 a 1700, os puritanos e outros voltam a interpretar a Escritura. Irmão, esse negócio de interpretar a Escritura literalmente é tão sério. Entre nós, eu falo nós pastores da Igreja de Deus, que, irmãos, na verdade, com a globalização da informação, com tantos links, onde você ouve pregação de pastor que você não sabe quem é, ouve estudo bíblico que você não sabe quem é, está muito difícil, irmão, de manter uma harmonia doutrinária. A gente vê pelos estudos de treinamento aí de pastor as perguntas que fazem contra a doutrina. Tem direito de discordar, não tem direito de ficar na Igreja de Deus, né? Mas aqui, irmãos, o Darby, depois que voltaram a estudar, depois de 100 anos estudando a Bíblia literalmente, o Darby e outros revivem e expõem a teoria da pré-tribulação e pré-milenarista. Olha, estudando a Bíblia nós encontramos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, igual nós cremos, vai cumprir a tribulação, depois de 7 anos Jesus vem com a igreja e restaura o reino político de Israel sobre todas as nações da terra. Isso foi o Darby, no ano 1800. E lembra, nesse tempo não tinha Israel. Olha que fé. Quer dizer, aqui, irmão, nos anos 1900, século passado, quase todo mundo aqui é do século passado, né? Você nasceu quando, Jamil? É desse século. Nós somos todos do século passado. Aí, irmão, veio o Scofield. Eu lembrei, alguns, eu tive a Bíblia de Scofield. É Bíblia anotada, Bíblia de estudo bíblico. Irmãos, eu falo para vocês, irmão, cuidado com Bíblia de estudo, Bíblia anotada. A NVI, ela faz estudo sobre o texto bíblico, se essa palavra é traduzida. Mas quando é estudo, irmão, você tem uma Bíblia, ela abre um estudo sobre, sei lá, sobre se a Bíblia é palavra. Cuidado, irmãos, porque o estudo é do homem. Eu não gosto de Bíblia anotada, eu gosto de eu mesmo fazer meus estudos, chegar às minhas conclusões. Porque você pega um estudo, você tem certeza que esse estudo concorda com a doutrina que você diz que crê? São estudos bíblicos. A pior delas, irmãos, é a Bíblia do Jimmy Swaggart, Bíblia do pregador. Jimmy Swaggart, vocês sabem, né? Que ele foi prego lá no bordel, jogado. Irmão, ela não faz os estudos separados. Alguém pediu para comprar, eu comprei chorando. Ela coloca o versículo e o comentário misturado. O versículo é preto, o comentário é vermelho, misturado assim, ó. Você abre a Bíblia, está ali, tal. E eu falei para o pessoal, você quer saber o que estava comprando lá na livraria? Você quer saber de uma coisa? Tem gente que vai pregar muito mais esse comentário do que o texto bíblico. Já pediu, porque o sermão ali você vai lendo e explicando. Vai ter gente, igual, irmão, Bíblia de estudo, tem gente que estuda muito mais os estudos bíblicos do que a Bíblia. Não procure lá saber daquele versículo, que palavra é aquela, de onde é que vem, como é que entenderam, ele vai direto no estudo bíblico, lê mais. Não está entendendo o que eu estou falando, irmão? O perigo da pessoa ter uma Bíblia anotada,
e ler mais as anotações do que a própria Bíblia. O Scofield fez isso, deram uma Bíblia, aí Aaron Sadbaur, aí no ano do século passado retornou. Desde o fim do século 1800, a Igreja de Deus é desse finzinho aqui, 1886, né? 1886, finzinho aqui. Bom, esse finzinho de 1800 para 1900, surgiu a Igreja de Deus, surgiu a Adventista, surgiu Testemunha de Jeová, foi um florescer de movimentos depois que voltaram a ler a Bíblia literalmente. Então, irmão, dali para cá, hoje a teoria dominante é a nossa pré-milenarista. Tem pouca gente é milenarista e o pós-milenarista não tem mais, que a ciência, lembra o pós-milenarismo? Na época do iluminismo, a ideia no progresso humano, que agora, jogando fora essas ideias ultrapassadas da Bíblia, da revelação, e vivendo só pela razão humana, pela ciência, pela tecnologia, a humanidade vai melhorar muito. Inexoravelmente a humanidade irá de bom para melhor. Se tirar a Bíblia, a humanidade vai de bom para melhor. O que aconteceu? A humanidade foi de mal para pior. Então, irmão, cuidado com essa crença na ciência que querem hoje, na época da pandemia, o governador, não sei quem me falando, estão seguindo os protocolos da ciência, estão mandando prender quem sair na rua com base nos protocolos da ciência. É essa a ideia, Então, assim, irmãos, em nome da ciência, eu creio na tecnologia e no progresso humano. Eu continuo dizendo assim, em nome de Jesus, eu continuo crendo na Bíblia. A gente tem que ter cuidado, mas então daqui a pouco nós estamos falando, como dizem aí o Joãozinho Tranca-Rua lá de São Paulo, é em nome da ciência que o Estado está decretando prisão de quem não usa máscara, de quem aglomerar, em nome da ciência. Então veja bem, irmão, que a ciência se tornou o que para nós, a gente fala assim, em nome de Jesus, eles estão dizendo em nome da ciência, eu creio na tecnologia, e nós continuamos dizendo em nome de Jesus, eu creio nessa Bíblia, que você em ciência diz que não vai levar o homem a nada, e está levando o homem a muito. Presta atenção nisso, viu, irmão? Negócio de nome da ciência não. Para nós é em nome de quem as coisas? Em nome da ciência. Eu sei que Barroso, por exemplo, aplica receita, vacina, antibiótico, mas é outra coisa. Ele não está dizendo que as vacinas e antibióticos vão fazer do mundo um milênio de paz, não. Agora, esse em nome da ciência é que o mundo só vai mudar, porque são duas afirmações, irmão. Uma é que é em nome da ciência, a outra é que tem que jogar fora a Bíblia, porque a Bíblia continua ensinando coisas que são contra a ciência. Por quê, irmãos? Porque se a Bíblia não erra, é porque a ciência muda. Eu não me esqueço da irmã de Nova nunca, foi no um médico velho, bom, passou a receita, chegou lá na farmácia, minha senhora tem 6 anos que esse remédio foi condenado. Eu já tomei remédio que agora é condenado, que a ciência passou, que era uma maravilha. Não, hoje não é. Então, irmãos, a ciência está em fase de aperfeiçoamento, e a Bíblia já é a palavra final. Então a Bíblia pode concordar com uma ciência que daqui a pouco vai mudar? Não. Então tá, muito bem, irmão. Aí, irmão, vieram os livros, no final dos anos 90, o final do grande planeta, e principalmente esse aqui, irmão. Não sei quantos que vocês viram uma série de televisão chamada Deixados para Trás. Uma série de TV. Que o enredo é o seguinte: algumas pessoas ficaram no arrebatamento. Primeiro prega o arrebatamento, teve o arrebatamento, e algumas pessoas ficaram. E essas pessoas resolveram afirmar o nome de Jesus. Aí vão combater o anticristo. Muito bom de se assistir, é um seriado.
como é que é na ideologia deles, né? Final do século passado, como é que é conviver com o anticristo, como que o anticristo vai controlar as coisas, eles sendo perseguidos e tal. É tipo uma novelinha para os que ficaram, para mostrar como é que foi. E segundo a ideia, parece que Deus vai deixar uns para enfrentar o anticristo. Meu Deus, não tem fé para isso não, Jesus, me leva, né? Muito bem, ok, irmãos? Então o que a gente tinha que mostrar aqui para você era isso aqui mesmo. Agora, irmão, tem uma outra aqui, ó. Deixa eu botar aqui, parece que aqui eu vou conseguir mostrar assim. Ó. Também, irmão, surgiu a ideia das dispensações. Deus trabalhou. O que está torto, né? Faltou um pouquinho ali, ficou grande demais, não ficou? Tem que diminuir ele. Mas eu mostro aqui para vocês. Eu vou voltar lá onde estava, né, Júlia? Disso você me ensinou. E vou aqui diminuir o zoom. Muito bem. Deu, né? Ó. Se você entrar na Wikipédia, vou até abrir aqui para você ver, enquanto eu abro aqui. Wikipédia. Só que não é Wikipédia o Genoto, não é Wikipédia dispensacionalismo. Tá, ó. Dispensacionalismo. Tem aqui na Wikipédia, ó, a ideia do dispensacionalismo. Vou mostrar aqui para você. Deixa eu aumentar aqui. Depois você procura lá, sabe por quê? De lá vai abrindo outras, né? Ó. É uma doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã, pois afirma que a segunda vinda de Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo o arrebatamento pré-tribulacionista e um período de 7 anos de tribulação, após o qual ocorrerá a batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino milenário de Jesus. Já está na Wikipédia, é a nossa crença. Agora, irmão, diz assim, ó, que divide a história da Bíblia em dispensações, ou em épocas, ou em eras, ou em períodos, que representam isso aqui. Nós somos dispensacionalistas. Vou falar para você, nós somos, acreditamos nisso. Interação a partir de pactos que foram celebrados. De acordo com o dispensacionalismo, cada era do plano de Deus é assim administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. Muito bem. Então vamos ver. Ó, a palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração ou gerência. Nós temos ela aqui na Bíblia. Deixa eu te mostrar. Te mostrar essas palavras que nós temos elas aqui na Bíblia. Onde é que ela aparece? E o que acontece, irmão? Cada vez eles apresentam com uma interpretação diferente. Eu vou mostrar aqui no meu texto em inglês que eu tenho aqui, só para você ver. Ó, tá, 8. Aqui. Dispensação, irmão, no grego é oikonomia, que no português é o quê? Economia. Oito, irmão, significa casa. A gente traduz eco. Ecologia, logia é estudo, né? Estudo do quê? Da casa. Casa é o quê? O lugar onde moramos. Economia significa também, nomos significa o quê? Deuteronomos. Nomos é o quê? Deutero é o quê? E nomos é o que do livro? Deuteronômio. Lembra? Deutero é repetição. E nomos é lei. Então, economia são as leis do quê? Na casa. Tanto que no Brasil, eu não sei se já colocaram, se vão colocar no currículo, economia doméstica, já tem? Não vai colocar também não?
Foi discutido isso, aprender em sala de aula, economia, porque economia é uma coisa doméstica, né? Agora, irmãos, ela é encontrada aqui, Efésios 1:10. Alguém acha para mim Efésios 1:10? Matemática financeira? Ó, irmão, no ensino médio já tem uma coisa chamada matemática financeira, que ajuda a administrar dinheiro. Matemática do cotidiano, tá vendo? Então, irmão, quem acha aí para mim foi Efésios 1:10, outro acha Efésios 3. Quem achar Efésios acha, outro acha para mim Colossenses 1 e outro acha 1 Coríntios 9:17, por favor. Eu vou mostrar aqui no... Vai, Efésios 1 quanto? 10. Vai, encontrou, Damares, por favor. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Onde é que está a palavra aí? Eu vou te mostrar aqui, Damares. Efésios 1:10, é? Ó, Efésios 1:10, irmão, você vê aqui, eu tenho a Bíblia toda no grego. De fazer na dispensação. A palavra dispensação aqui, a minha palavra é economia. Economia aqui, ó, 1:10, foi traduzida dispensação. Então, quando a gente está falando de dispensação, nós estamos falando da economia de Deus. O Atmani tem um livro chamado A Economia de Deus. Então, mas a economia é diferentes despesas, não é isso? Você tem diferentes despesas. Você tem a despesa do armazém, você tem a despesa do dentista. Se você não tiver um orçamento, você gasta onde não podia e depois você fala. Agora Efésios quanto que é o outro? Deixa eu ver aqui. Efésios 3, 2 e 3, Damares, que eu vou achando aqui para mostrar para você onde é. Vai. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça. Vê, irmão, ó. Dispensação da graça. O que que é? É um tempo da graça. É um tempo onde está sendo dispensada a graça. É diferente do tempo em que foi dispensada a lei. Certo? Então, irmãos, essa teoria também vem com a leitura literal da Bíblia. Segundo nós cremos que Deus teve diferentes dispensações. Hoje nós estamos na dispensação da graça. É um perigo querer viver na dispensação da lei, né? O 3, o que diz a irmã? Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi a boca. Aqui não tem mais não. Vamos lá. Qual é o próximo aqui? Colossenses 1, 24, 26. Deixa eu achar ele aqui. Colossenses 1. Vê aqui, 24. Colossenses 1, 24. Agora me alegro dos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu povo, que é a igreja. Isso, 25, Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Muito bem. Mas eu me tornei. Tem essa coisa também, irmão. O seu ministério está dentro de uma dispensação de Deus na sua vida. Vamos ver o que é. O outro é qual? O outro é 1 Coríntios 9, 17. 1 Coríntios 9, 17. Responsabilidade de dispenseiro. Então, irmão, dispenseiro é o mordomo. Se Deus tem uma dispensação, as pessoas que estão administrando essa dispensação
são os mordomos. Qual é outro nome para os mordomos? Os ministros. Qual é outro nome da tarefa? Seu ministério. Seu ministério, que eu prefiro chamar de sua tarefa, que fala de ministério, já pensa em cargo, em título, em carteirinha. Então você tem uma tarefa, essa tarefa está dentro de uma dispensação de Deus na sua vida. Por isso que os ministérios são diferentes. Por isso que você está aqui em Mambaí e não em Goiânia. Porque Deus tem uma dispensação aqui em Mambaí é uma coisa, em Goiânia, e Deus está te usando. Voltando aqui para o nosso estudo, irmão, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? Muito bem. Eu estava mostrando as dispensações aqui, não era? Ó, muito bem, olha aqui. Então, irmão, tem várias ideias. A primeira é que são 7 as dispensações. Caiu aqui dentro. Agora é que entrou mesmo com vontade. Estou aqui dentro da tela, José. Não consigo pegar aqui. Não, mas aqui, essa aqui sai. Sai. Olha, tá para crescer, não dá? Vai crescer. Isso, ó. Dispensação da inocência. Aqui está a criação, né? Que é antes da queda. Quando veio a queda, a dispensação da consciência. Deus deixou que o homem procurasse viver pela sua consciência. Então, já que você quer viver pelo bem e o mal, vamos ver onde você chega vivendo pelo bem e o mal. Chegou, isso aqui é antes do dilúvio. Quando veio o dilúvio, aí Deus trabalha com o governo humano. Antes de Abraão, de Noé a Abraão. Talvez, irmãos, Abraão conheceu alguém que conheceu Noé. Abraão conheceu alguém que conheceu Noé. O governo humano. Vamos deixar os homens se governarem. Aí, irmão, resultou na Torre de Babel. Da Torre de Babel em diante, Deus começa a trabalhar com os patriarcas. Chama Abraão, de Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, e de Jacó nascem as 12 tribos de Israel, que vão terminar no Egito. Aí vem, irmãos, a próxima, que aí vem o Êxodo, Moisés, aí vem a dispensação da lei para a nação de Israel. A dispensação da lei. O povo vive de acordo com a lei. Aqui, irmãos, então depois vem a dispensação da graça, que é a igreja, né? Pentecoste, faltando um pouquinho aqui, Pentecoste. Aí, irmãos, a próxima dispensação é o reino. Mas entre a graça e o reino tem a tribulação. A tribulação, irmãos, é a respeito de Israel. A tribulação, a gente vai ver estudando Daniel, é totalmente sobre Israel. Tribulação não tem nada a ver com a igreja. Deus não tem nada a fazer com a igreja. Então o que ele vai fazer aqui, ó? Antes da tribulação com a igreja? Vai tirar a igreja. Não tem nada a ver com isso. É uma promessa que Deus fez a Israel que não se cumpriu. E como a palavra de Deus não morre, ele vai cumprir o que prometeu. E até hoje ele não cumpriu. Vai cumprir aonde? Aqui na tribulação. Aí depois da tribulação vem o reino milenar e a segunda vinda de Jesus. Olha o próximo quadro aqui. Ó, dispensações da lei e da graça. Veja aqui que a gente coloca aqui, ó, o foco da tribulação é o plano de Deus para o povo judeu. A lei, Israel, passa o tempo da igreja e aqui na tribulação Deus volta a tratar com Israel. É por isso que a gente tem, entre outros argumentos, para dizer que tribulação tem nada a ver com a igreja. Igreja, por isso Deus vai tirar, não tem mais nada. O que Deus tem que fazer com a igreja vai fazer até o arrebatamento.
Ah, irmão, vai ter gente que vai converter e vai salvar? Eu acredito que sim, mas minha fé é pequena, eu quero ir no arrebatamento mesmo. Quero ficar para depois não, né? Amém? Tá. O que a gente tem mais a passar aqui para vocês? Deixa eu ver, a hora já acabou. Salvar, não sei se eu vou salvar nada aqui não. Muito bem. Acho que é só isso mesmo. Que são que eu traduzi, né? As 7 dispensações. Você vê lá na Wikipédia que tem mais coisa lá. Irmãos, aqui é um detalhe para dizer interessante. A nossa visão da profecia, à medida que a gente aproxima, por exemplo, você vê aqui, ó, 2 montanhas, aí você calcula dessa para essa, aí eu devo gastar uns 30 minutos. Aí quando você muda de foco, né, é como a floresta e as árvores. Você vê uma floresta, é um bloco verde. Na hora que você entra na floresta, tem azul, tem amarelo, tem árvore grande. Tá? Então, irmãos, a profecia, você tem que andar bem devagarzinho, porque de uma vírgula para o outro lado da vírgula, aqui tem o exemplo, deixa eu ver se tem aqui, a gente vai ler, ver se é nesse aqui que tem o exemplo do versículo bíblico. Aqui em Lucas 4, vou abrir aqui para a gente ver, e você veja que Jesus para num ponto onde ele não vai, e a profecia continuou. Em Lucas 4, Jesus diz assim, muito bem, Jesus lê, ele foi ler, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar a libertação, restauração da vista aos oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, e continua a profecia. Jesus parou, mas a profecia continuou. O ano do juízo, etc. Então, irmão, Jesus parou aqui. É só uma maneira de dizer, irmãos, quando lê profecia, é um versículo. Só que esse versículo pode ter 3 diferentes tempos. Entendeu? Profecia sobre coisa futura devagarzinho. Vírgula, cuidado que depois dessa vírgula pode ser daqui 1000 anos. Porque para Deus 1000 anos é como um dia, ele trabalha assim facilmente. Isso aqui é só uma. Eu posso voltar isso domingo que vem, mas bom. Amém? Amém. Domingo que vem, Daniel. Eu não consegui gravar, irmãos, a lição de Romanos, porque para digitar numa mão só. E outra coisa, o meu HD deu pau. Ainda bem que eu já comprei um, está chegando amanhã. Meu SSD terminou a vida. Ainda bem que o teu negócio ele só está com 15%. Eu estou com Windows, com todos os programas nesse SSD. Aí arrumei um programinho com o Joés que eu consigo transferir com o Windows e com tudo instalado para o novo, não tem que instalar nada, Damares. A gente copia para o novo HD, põe o novo HD já com tudo funcionando. Eu não posso nem abrir, que eu só estou com os 15% para abrir, copiar para o novo, senão eu vou ter que instalar tudo de novamente, né? Então eu não consegui fazer, mas se Deus quiser, domingo próximo a gente termina. Amém? Terminamos? Oramos? Por favor, direto, desliga aqui o vídeo para mim. Eu fiz essa experiência hoje sem microfone, vamos ver como é que sai, viu? Amém? Terminamos?